Boa tarde para quem está nos assistindo. A gente vai começar agora mais uma mesa temática que traz uma pauta importante: os desafios do movimento bissexual brasileiro. Meu nome é Vitória Régia, sou jornalista, eu faço parte do Visibilidade, que é o coletivo de mulheres bissexuais aqui do Rio de Janeiro, e também da Frente Bissexual Brasileira. Hoje eu vou estar mediando essa conversa, que conta com pessoas incríveis. Só para a gente começar nos organizando, cada pessoa vai ter 10 minutos de fala, tá bom? E aí no final a gente abre uns 10 minutinhos para as perguntas de quem estiver assistindo. Eu queria lembrar vocês, então, e incentivar quem está assistindo a deixar seus comentários aí no Facebook, que a gente vai estar olhando e selecionando algumas perguntas para a gente fazer no final. Além disso, eu queria começar agradecendo os nossos intérpretes, que é Micaias e Maria Helena, que estão aqui só para lembrar todo mundo nas mesas temáticas e nos bate-papos. A gente tem tradução de Libras, graças ao apoio de vocês no Catarse. Para a gente sempre foi muito importante contar com a tradução e agradeço muito os nossos intérpretes por estar aqui participando junto com a gente. Agora eu vou apresentar essas pessoas maravilhosas que estão aqui com a gente. Para começar, quero apresentar o Juno Nedel, que é jornalista, pesquisador e artista transmasculino. Atualmente é mestrando em História pela Universidade Federal de Santa Catarina e é integrante da CIA Fundo Mundo, companhia circense formada apenas por pessoas trans, travestis e não binárias. Muito obrigada por estar aqui com a gente, Juno. Também nessa mesa a gente tem o Leonardo Peçanha, que é professor, pesquisador, consultor de diversidade, especialista em gênero e sexualidade pela UERJ e mestres em ciências da atividade física. Além disso, Leonardo é idealizador dos Negros Blogueiros. Leonardo, muito obrigada também, viu, pela sua participação, sempre muito parceiro. Muito obrigada. Além disso, a gente tem a Júlia. Júlia, me perdoa se eu errar seu sobrenome. Júlia Piccolomini. É isso, Júlia? Piccolomini, perfeito. A Júlia é mulher, PCD, que é pessoa com deficiência, bissexual, umbandista, gorda e com primeira formação em artes cênicas. Hoje, a Júlia atua em Talent Management, é responsável pelas frentes estratégicas de performance e carreira, treinamento, engajamento, responsabilidade corporativa e desenvolvimento organizacional. Além disso, gente, a gente teria mais uma convidada, que é a Ivonete Cariri, mas ela está com alguns probleminhas na conexão. Se ela conseguir entrar até o final da live, eu apresento ela direitinho, tá bom? Espero que a gente consiga, mas a gente sabe que nesse mundo de pandemia e de internet a gente depende, né? A gente fica ali refém da boa conexão e nem sempre isso acontece. Mas eu queria agradecer a todo mundo aqui que está com a gente e eu espero que o nosso debate seja bem proveitoso. Tenho certeza que esse não é um tema fácil, falar sobre os desafios do movimento bissexual, ainda mais em 10 minutos, né? Mas eu tenho certeza que vai ser muito bacana. Juno, você pode começar, então, falando um pouquinho da sua trajetória e, a partir do seu lugar social e do seu trabalho, quais são os desafios do movimento bissexual brasileiro para você? Oi, gente, boa tarde. Vocês me ouvem bem? Espero que sim. Obrigada. Eu queria começar agradecendo, na verdade, pela oportunidade, por estar aqui, pelo trabalho de todas as pessoas envolvidas para fazer isso acontecer. É uma ideia maravilhosa, é um evento maravilhoso e eu estou muito feliz e ansioso também para ouvir vocês logo mais. Em geral, eu começo me apresentando e apresentando o meu lugar de fala, porque eu acho que é a postura mais honesta que eu posso ter, né? Quando eu vou, enfim, opinar sobre qualquer coisa e comentar sobre qualquer coisa. Então, eu sou uma pessoa transmasculina não binária, eu sou artista de circo, faço parte dessa companhia circense só de pessoas trans, travestis e não binárias, que é a Cia Fundo Mundo. Por favor, nos achem lá na internet, fortaleçam o nosso trabalho. Eu sou uma pessoa magra, eu não tenho deficiência, eu sou branco, eu sou não monogâmico,
Então, é a partir de todos esses lugares que eu falo, né? E acho bastante importante começar explicitando isso, assim. Então, pensando assim sobre desafios do movimento bissexual, eu falo como uma pessoa que atua principalmente na arte. Para mim, a arte é esse lugar de resistência política, né? E eu penso que para pessoas que têm corpos não hegemônicos, também é muito importante essa nossa luta pelo direito ao riso e o direito a essa leveza, porque a gente está sempre na defensiva, sempre fortificado, lutando pelos nossos direitos e parece que resta pouco espaço para que a gente se conecte e dê risada de uma maneira segura e cuidadosa e eticamente comprometida, né? E então é muito desse lugar que eu falo. E também desse lugar de querer visibilizar corpos que nem o meu, enfim, que é um corpo não binário e que muitas vezes está invisibilizado nas discussões, enfim, nas discussões sobre identidades políticas, né? Então eu percebo que um dos grandes obstáculos e incômodos como pessoa transmasculina é como a cisnormatividade, o racismo, o capacitismo, a gordofobia, é, ainda parece que são um pouco tocados nessas nossas discussões coletivas, assim, elas estão sendo, esses assuntos estão sendo muito apontados pelos grupos há muitas décadas já, mas me dá uma certa preguiça de ver o quanto a gente ainda é tratado como corpos que são corpos exceção. Então a gente está sempre falando sobre uma universalidade que é branca, magra, cis, sem deficiência, e os outros corpos são exceções, são adendos que a gente faz. Em algum momento a gente fala sobre eles, ou vamos falar mais um pouquinho sobre isso. E eu penso que essa dinâmica de tratar corpos não hegemônicos como exceções só reforça uma norma que é injusta, essa norma que é branca, que é universalizante, que é excludente, e por aí vai. E no meio disso, eu percebo que tem uma dinâmica muito injusta também, que é um legado da colonização, que é essa nossa tendência de buscar identidades homogêneas, assim, como se pelo consenso a gente estivesse fazendo tudo certo sempre. E, na verdade, a gente é múltiplo e nós vamos ter vivências e entendimentos sobre identidades que são completamente diferentes. Está tudo bem ser múltiplo, contando que as pessoas tenham espaço para viver e que não haja uma hierarquia, vidas que são mais importantes, formas de viver, de se relacionar, de amar que são mais importantes, mais legitimadas do que outras. E nessa disputa por legitimidade, eu percebo que muitas vezes a gente acaba estigmatizando pessoas que não se encaixam nesse modelo. Então, um exemplo prático, né? Eu, enquanto pessoa bissexual não monogâmica, eu percebo que sou muito vinculado a isso que a galera chama de promiscuidade, porque, enfim, né? Sou esse corpo que vai estar reivindicando o direito de amar várias pessoas, às vezes simultaneamente, se eu assim quiser. Só que isso, às vezes, parece que deixa as pessoas bastante inseguras, porque parece que eu estou reforçando um estereótipo de bissexual que não é agradável, que não é, digamos, não é assim que as pessoas gostariam que eu fosse, para reivindicar esse lugar. E é como uma amiga minha diz, assim, não é que a bissexualidade sofra com o estigma da promiscuidade, a promiscuidade sofre um estigma também, porque tem pessoas que gostam de estar nesse lugar, de se relacionar com múltiplos corpos ou com nenhum. Nem tudo é sobre sexo, nem tudo é sobre o amor romântico. Então, quando a gente atrela necessariamente a legitimidade do ser bissexual com a discussão sobre o amor, porque é sobre amor, eu acho que isso muitas vezes marginaliza pessoas que não se encaixam muito bem nesse lugar, nessa identidade limpinha, bonitinha, aceitável. Então, para mim, tem sido um desafio em vários coletivos, em vários ambientes, em todas essas identidades que eu ocupo simultâneas, que é tentar entender esse lugar de encruzilhada, de como legitimar esses corpos múltiplos, essas formas múltiplas de viver, essas múltiplas formas de se entender bissexual, de se entender não binário, não monogâmico, e gerar potência a partir desse lugar, né? Para que a gente não caia nesse falso conforto do consenso, que, ao meu ver, tem sido muito silenciador e muito excludente quando a gente tenta se articular e se juntar para fazer as coisas acontecerem, assim, né? Então, de minha parte é isso. Eu quero muito ouvir vocês. Espero que a gente possa conversar bastante sobre isso depois. Muito obrigada.
Ai, a gente que agradece, Juno. Muito obrigada pela sua contribuição. Você falou várias coisas super importantes. Eu acho que o ponto principal que eu concordo é quando a gente acaba diminuindo o debate da bissexualidade, a questão do afeto e do amor, né? E não essa visão sobre a bissexualidade enquanto uma identidade política. Eu acho que isso que você traz é muito importante mesmo. Agora eu queria passar a palavra para o Leonardo. Leonardo, por favor, se você puder falar um pouquinho do seu trabalho, do seu lugar social também e de quais são os desafios para você do movimento bissexual brasileiro hoje. Boa tarde, então, todo mundo está me ouvindo? Ouvindo? Beleza. Primeiro, eu queria agradecer, né, o convite, a oportunidade de estar aqui. Eu fiquei bastante feliz, né? E toda... Vocês estão ouvindo, gente? Eu não estou ouvindo o Leonardo. Você tá, Juno, ouvindo? Estão ouvindo agora? Então, peraí, que eu vou trocar o fone. Peraí. Vou trocar o fone. Peraí, vamos tentar resolver, então. Só trocar o fone. Isso aqui é... E agora? Sim! Ivonete, gente, a Ivonete chegou. Deixa eu aproveitar só um minutinho, Leonardo, antes, só para me apresentar a Ivonete, que conseguiu se conectar aqui com a gente para esse debate. Então, vou apresentar rapidamente, gente, a Ivonete Cariri. Vai estar aqui falando com a gente também nesse debate super importante, que é uma mulher indígena da Caatinga, mãe, poeta, artista da vida e dos dias. A Ivonete é graduanda em pedagogia com aprofundamento no campo, passou por diversos acampamentos e assentamentos da reforma agrária, atuando nas frentes de juventude e mulheres. Na academia, a Ivonete estuda a diversidade dos povos originários e recentemente trabalhou na educação quilombola no quilombo do Guruji, que fica na Paraíba. A Ivonete é moradora da periferia, artesã, cantora, filha e neta de agricultores. Muito obrigada, Ivonete, por estar aqui com a gente. Com certeza você tem muito a contribuir para esse debate. Se você quiser e conseguir abrir sua câmera, por favor, para a gente te ver também. Se você tiver algum problema em nos escutar ou em falar, é só avisar. E, enquanto isso, Leonardo, Estão me ouvindo agora melhor? Estão me ouvindo? Estão ouvindo? ainda não escuto. Juno e Júlia, vocês estão escutando o Leonardo? Eu ouço bem. Gente, Eu também que não ouço. estranho isso. Ué. Enquanto isso, Deixa eu tirar o fone, então. E sem o fone? Estão me ouvindo sem o fone? Estão ouvindo? Mas aí eu que não escuto vocês. desculpa, eu estava no mudo. Agora eu tô ouvindo. Leonardo, estão falando que no YouTube está rolando bem o seu áudio. Acho que é alguma questão aqui da plataforma mesmo. Agora você não está me ouvindo? Vamos tentar, então. Estou aqui com o YouTube aberto. Aí qualquer coisa eu ouço pelo YouTube a sua contribuição. Estão conseguindo ouvir assim, sem fone? Conseguindo? Eu te ouço bem. Eu quero saber se eu coloco o fone ou não, qual que fica melhor para poder falar. Se é com fone ou sem o fone. Acho que com o fone estava um pouquinho melhor, mas está audível de ambas as formas. Eu vou botar o fone. Eu tenho fone agora, tá? Beleza. Então, como eu estava dizendo, quero agradecer a oportunidade, né, de poder estar aqui conversando com vocês e toda essa movimentação, né, que está sendo feita, está sendo construída dos coletivos, instituições da Frente Bissexual Brasileira, né, e todas as pessoas que fizeram parte, né, dessa organização. Então, vou mandar um beijo, um abraço e agradecer o convite. Bem,
primeiro, queria dizer que o que eu penso dialoga muito com o que o Júlio já trouxe, né? E o meu olhar em relação a essas dificuldades, né, essas barreiras que existem, eu acho que é principalmente entender essa intersecção a qual nós perpassamos, né? O ser humano ele é plural, ele é diverso, ele não é essa ideia de universalidade, né? Ela é ultrapassada, né? Porque a gente é atravessado pela diversidade. Dentro da diversidade existem as diferenças, né? Então não adianta olhar, por exemplo, para mim apenas como um homem negro, né? Porque eu não sou apenas homem negro, eu sou um homem negro trans. Não adianta olhar para mim apenas como um homem trans, eu sou um homem negro trans bissexual. Então, todas essas dimensões da minha existência, do que eu sou atravessado, elas devem ser olhadas de maneira completa, né? Completa, porque não tem como você separar a gente e colocar em caixinhas, né? Quando a gente demanda, enquanto movimento social, né, fazer parte de um segmento específico, né, de uma categoria, né, é para demandar políticas públicas relacionadas às questões específicas, né? Mas isso não quer dizer que se esgota nesse tipo de manifestação, né? Inclusive, existem até especificidades que não dão conta mesmo, né? Não dão conta do que é até demandado dessa forma, né? Precisam ter outras articulações, outras movimentações para que deem conta, né? Eu acho que o que está acontecendo aqui também é um pouco disso, né? Então, eu acho que, primeiro, que eu queria trazer reflexões para que a gente possa olhar para frente e poder trazer um pouco de luz para isso, né? Por exemplo, o que a gente pode fazer em relação a essa dificuldade que a gente tem, né? Eu costumo muito dizer que, por exemplo, a gente, quanto transmasculino preto, tem dificuldade de dialogar nossas questões de raça no movimento LGBT, né? No movimento LGBT, a gente tem dificuldade e no movimento negro, a gente tem dificuldade de dialogar as nossas especificidades enquanto LGBT, enquanto pessoa preta trans, né? E o que está faltando para que isso seja desmistificado, né? É o que a gente sempre fala, o diálogo ele é importante. Nesse diálogo precisa haver escuta. A gente fala muito de lugar de fala, né? Mas eu acredito que exercer o lugar de fala também é escutar. Escutar e, quando você for falar, a pessoa que não faz parte daquela identidade, daquela subjetividade, dialogar junto com ela. Então, por isso é importante você escutar o outro, escutar a outra pessoa, né? Para você, não tokenizando, mas entender que a fala daquela pessoa é importante, né? E aí fazer esse diálogo e essa junção. Por isso que é importante ter um lugar de escuta. Que às vezes, como o Júnior também já falou, fica parecendo que a gente é separado em caixinhas e que colocar a gente apenas olhar a gente apenas por um olhar é muito pequeno, né? Então, por exemplo, o que perpassa a demanda de uma pessoa preta, trans, bissexual? E aí fica muito ingênuo a pessoa achar que apenas pelo fato da pessoa ser trans, né, ela vai demandar apenas as questões relacionadas à transgeneridade, né? É claro que ela vai demandar as questões relacionadas à transgeneridade, mas não apenas isso, né? Tudo que está em volta daquela pessoa, né, ela vai passar por determinadas questões de violência, de silenciamento, de apagamento, por tudo que ela é. Eu costumo dizer que os nossos atravessamentos, né, é o que nos levam a passar por violências, né? Isso não só eu, diversos autores já falam sobre isso de maneira diferente, né? Mas a questão é que ser diferente não tem problema, mas sim essa estrutura hegemônica, né, que é atravessado por nós, né, que faz com que a gente seja colocado nessa vulnerabilidade, né? A gente é vulnerabilizado, né? Nós não somos vulneráveis, né, por si só. É a estrutura de poder que nos coloca nesse lugar. Não, então, assim, enquanto a pessoa preta, o homem negro trans, né, eu sempre me coloco nas minhas falas o olhar, principalmente, olhando para as questões raciais, olhando para
para esse lugar, né, enquanto algo que atravessa, sabe? Enquanto algo que atravessa. Na minha experiência, sabe? É algo que atravessa, porque primeiro a coisa que as pessoas olham para mim é a cor da minha pele, né? E aí tem diversos relatos de homens negros trans, né, que falam sobre isso, que essa dimensão, né, de deixar de ser objeto para ser ameaça, né, que é uma leitura racista do olhar de todas as pessoas negras passam por isso, né, desse olhar racista, mas especificamente homens negros trans que tem essa dicotomia, né, desse olhar racista das pessoas negras de uma maneira geral. Quando a gente fala isso, é a dimensão da transgeneridade, mas não se esgota apenas nisso, né? E por isso é importante que a gente escute o outro, escute quando o outro fala, né? Mas escute e ouça, né? Porque às vezes a gente escuta, mas não ouve, né? Escuta, aí daqui a pouco já está reproduzindo de novo diversos preconceitos, naturalizando o que a pessoa falou. Então é importante que a gente escute, ouça e reflita. Reflita, e se tiver dúvida, né, pergunte para a pessoa. Converse mesmo, seja honesto. Olha, eu acho que eu não sei o que está acontecendo, eu quero conversar com você, para que a gente possa entrar, ter um diálogo responsável, que eu quero não reproduzir mais esse tipo de coisa, né? Pergunte para a pessoa, leia textos de pessoas que produzem conteúdo sobre essas multiplicidades, né? Hoje em dia, as redes sociais, não só YouTube, Instagram, Twitter, são ferramentas de conteúdo, de informação, mais simples, né? Hoje em dia, quer dizer, a informação não está apenas no debate teórico acadêmico. Não quer dizer também que essas pessoas que estão discutindo isso nas redes sociais também não seja um debate acadêmico, também né? Só que é uma maneira menos assim, digamos assim, é mais fácil de chegar nas pessoas, né? E mesmo assim, é preciso também a gente entender que esse tipo de problemática, de visibilidade desses conteúdos, ainda assim, ele chega para determinado tipo de pessoas, né? Nem todas as pessoas têm acesso a uma internet, nem todas as pessoas têm acesso a uma rede social. Mas, ainda assim, é importante que a gente possa divulgar esses conteúdos, né, para que chegue em diversas pessoas, né? E vai chegar em quem acessar. E quem não acessar vai chegar de outras maneiras. De repente vai chegar através de outras pessoas que acessarem esses conteúdos. Estou querendo dizer o seguinte, que a gente precisa escutar, primeiro escutar, né? Escutar o que as pessoas estão dizendo, e não naturalizar essa escuta. Né? Não naturalizar essa escuta. É escutar e refletir. Então, é escutar, né? Refletir sobre o que ouviu, e a partir dessa reflexão, tentar, minimamente, de alguma forma, colocar isso no seu cotidiano, no seu dia a dia. Não mais reproduzir preconceitos, né, em pessoas que perpassam por uma interseccionalidade. Eu estou falando aqui apenas na minha questão, da minha experiência enquanto pessoa preta trans bissexual. Mas a gente tem diversos tipos de manifestações da diversidade, né? E que as pessoas muitas das vezes naturalizam, às vezes elas querem ajudar e acabam naturalizando um preconceito, que pode parecer pequeno, veja bem, pode parecer pequeno, mas que não é pequeno. Então, os marcadores sociais que as pessoas são atravessadas no cotidiano, né? Quando você sequer reflete, né, que aquilo que você falou pode causar uma dor, isso é complicado, né? E quando eu falo em empatia, se colocar no lugar do outro, é se colocar nesse sentido de entender minimamente o que aquela pessoa pode estar passando. Né? Porque o que para mim, de repente, pode ser algo bom, para o outro pode não ser. Então, é isso, ouvir, escutar, refletir, né? E também incorporar isso no seu cotidiano. Incorporar isso. Porque hoje em dia, né, todas as pessoas, né, com certeza devem fazer isso, devem reivindicar as suas demandas, né, os seus lugares e principalmente entender isso também como marcação coletiva, né,
Porque uma luta individual, ela precisa estar em diálogo com a luta coletiva, né? Porque existe uma luta dos movimentos sociais, né, de muito tempo, né, que vem pautando essas demandas em relação à saúde, em relação à educação, em relação ao acesso, né? Então é importante que a gente dialogue com esses movimentos sociais. E aí que é um outro desafio, porque esses movimentos sociais, às vezes, eles têm essa dificuldade de escuta. Então é por isso que esses conteúdos de redes sociais, né, de pessoas que estão fomentando essas discussões, é importante, porque de repente, de uma maneira mais formal, né, pode ser que não chegue, mas vai chegar de outra forma, né? Então, esse diálogo que às vezes não existe, ele precisa de alguma forma ser minimizado no sentido de se fazer ouvir e escutar. E todas essas dimensões que as pessoas são atravessadas, que podem passar por violências ou não, elas têm que ser naturalizadas, porque não dá para recortar as pessoas, né? Não dá para recortar as pessoas em pedaços, né? Não dá para simplesmente dizer que é uma coisa ou outra, porque todo mundo, todas as pessoas, elas são diversas, e a diversidade é que deve ser naturalizada, não a universalidade, né? Porque não dá conta, sabe? É entender as especificidades das pessoas e, através dessas especificidades, tentar dialogar. Isso não quer dizer que isso tudo que eu falei vai resolver. Isso aqui é apenas quem sou eu, né, para dar resposta. Estou apenas, de acordo com a minha experiência, né, com as coisas que eu já passei, tentar trazer reflexões para que a gente, juntos e juntos, possa estar refletindo para melhorar essa aproximação. Falta uma aproximação, né? E que isso não é de agora, né? Isso é ancestral. Isso essas dificuldades, né? Elas existiram e existem, né? E esse é o desafio, né? O desafio é esse. Vamos tentar, de alguma maneira, esse diálogo e forçar. Porque muitas pessoas cansam, né? Muitas pessoas cansaram, muitas pessoas ficaram desanimadas, né? Então, acho que era isso. Eu queria dizer muito nesse sentido, né? Que a gente deve, principalmente, escutar as outras pessoas e refletir. É isso. Leonardo, muito obrigada pela sua contribuição. Som. Certeza. Tá ouvindo? Não tá ouvindo? Ih, não estou te ouvindo. Oh, meu pai. Acho que talvez seja o mesmo problema que estava acontecendo antes, que eu não consegui ouvir. Júlia e Juno estão me ouvindo? Juno tá? Júlia, você tá me ouvindo? Acho que a Júlia também não tá me ouvindo. Que estranho, gente. Mas a gente vai tentar resolver isso então. Eu acho que não... Quem estiver assistindo no ao vivo, me digam se estão escutando bem, tá bom? Mas eu queria agradecer o Leonardo pela contribuição dele. Estão falando aqui que no ao vivo estão escutando, então eu vou dar continuidade só por causa do tempo. Agradeço o Leonardo pela contribuição dele. A interseccionalidade é uma necessidade, né? Porque senão a gente não consegue trabalhar essa pluralidade de corpos, e a bissexualidade tem corpos e perspectivas muito diversas, então a interseccionalidade é um tópico super importante, deve ser a base das nossas análises, e a escuta também é sempre fundamental. Agora eu queria pedir se, Júlia, se você estiver me ouvindo... Está me ouvindo, meu bem? Acho que a Júlia não está me ouvindo. Ela não está escutando? Não, tudo bem, deve ser... Eu não estou ouvindo a Vitória, mas se vocês derem a deixa, eu já começo a falar. Se a Júlia só puder falar também agora, alguém consegue avisar para ela? Alguém que ela esteja ouvindo? Júlia, pode
Essa é a sua deixa, caso quiseres falar. Bom, desculpa se eu estiver atropelando alguém na fala, porque eu realmente não estou ouvindo. Agora a tela de todos vocês está caindo para mim. Então, vocês estão me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Ok, então eu vou dar sequência e vamos ver se nesse tempo a gente consegue sincronizar esses áudios. Pessoal, boa tarde. Eu sou a Júlia Piccolomini, quero dizer que é um prazer estar aqui, uma honra. Depois de ouvir Leonardo, ouvir Juno, é muito bacana ver o quanto as nossas opiniões batem, o quanto eu me senti representada na fala de vocês. Então, honestamente, eu sou mulher, cis, branca, eu tenho uma deficiência física chamada distrofia muscular de cinturas. Basicamente, o meu corpo... Ah, mas aí eu paro. Querem seguir com a Ivonete? Eu entro depois? Eu não estou conseguindo a Juliana. Olá. Tô escutando bem. Certo, bacana. Boa noite, pessoal. Eu gostaria de agradecer a vocês o espaço, né, a oportunidade. Eu queria pedir desculpas pelo meu atraso, tive dificuldades, mas eu gostaria de falar, né, sobre essas questões sociais do machismo, do racismo, da LGBTfobia. Eu nasci no sertão e foi uma vida inteira de depressão, porque eu não entendia a minha sexualidade, né? O meu jeito para o mundo, de gostar do humano, das pessoas, do afeto para além dessas construções sociais de gênero. E a gente vai sofrendo dificuldades na infância, né? Porque queremos brincar com todos, com meninos, com meninas, e a sociedade, nossos avós, eles têm dificuldade em nos aceitar. E eu fui adentrando nessas minhas sombras, né, graças ao trabalho que eu fui desenvolvendo no meu contato com as populações do Movimento Sem Terra, juventude camponesa, juventude sertaneja, movimento de mulheres, né, e esses movimentos de mulheres sempre tem muita diversidade sexual, religiosa, né, artística. Então, são essas expressões sociais que nos dão condições de sobreviver, é uma sobrevivência, né? A gente costuma adentrar em níveis muito difíceis de sofrimento, né? Durante a vida, né? E eu fiz a residência pedagógica, né? Também foi um momento em que eu trabalhei com a educação quilombola e foi um momento que eu me doei bastante para a educação, né? Eu não sabia que aquele trabalho que eu estava desenvolvendo ia retornar para mim em cuidado, através desse povo, né? Através dessa espiritualidade, o meu contato com a ciranda, com o coco, com essas manifestações, me manteve viva até aqui, né? O rap, escutar a Brisa Flau e fique viva e trabalhar o mental. Então, eu quero dizer para você, para as pessoas, para todos que estão aqui, que estão assistindo, se você consegue amar para além do físico, para além das aparências, sinta-se bem, sinta-se acolhido, você não está sozinho, a diversidade existe, nós estamos aqui vivos, né, resistindo. É doloroso o processo, mas a gente enfrenta porque é força ancestral que resiste em nós, né? A gente pega essa dor, essas pedras e monta o nosso castelo. E vamos em frente, né? O movimento LGBT me acolheu muito em Cajazeiras, eu fui muito acolhida nos acampamentos estaduais de juventude, eu pude encontrar mais pessoas livres, espíritos livres,
né, que estavam abertos para a diversidade de crença, de religiosidade artística. E nesse meu processo recentemente eu entrei num processo depressivo muito forte, né? No momento eu enfrento uma depressão forte, mas é assim, a população LGBT está muito exposta a isso, as mulheres da periferia estão muito expostas a isso, né? Eu sou uma mulher cis, né? E tenho essa negritude, essa ancestralidade indígena. E na minha caminhada eu acabei me conectando com muita gente, com muita diversidade religiosa, né? E não é fácil, nem todo mundo quer se abrir para esse conhecimento, a gente precisa respeitar. É um processo muito doloroso, né? O processo de descolonizar nossa mente e dar frescor ao nosso físico, ao nosso espírito, pensar na vitalidade do alimento e em busca desse resgate da ancestralidade, né, africana. Esses conhecimentos, nessas práticas integrativas, nem todo mundo suporta esse tipo de trabalho. É bem difícil, né? E todas as variações de profissões, da informalidade, né? Da população LGBT, da população da periferia, que está exposta, tá muito exposta à informalidade, um trabalho mais escasso, mais sofrido, né? Essa questão do trabalho com o sexo, né? Da falta de direitos ainda, da falta de discussões sobre essas questões, né? A nossa família, nossos pais, né? Nossas mães, e nós mesmos, né? Temos relações violentas porque não entendemos muitos processos de emoções, né? A escola tem uma dificuldade muito grande de falar de sexualidade, de falar de preservativo, né? De falar de segurança, de sexo seguro, principalmente para relações que não sejam heteronormativas, né? Então, nós estamos vivendo num contexto de enfrentamento a esses processos monogâmicos adoecedores, e não é tão simples assim, e a gente tem que se olhar, cada LGBT, cada mulher da periferia, cada trans, cada pessoa não binária tem que olhar para dentro, ver o seu querer e respeitar muito isso e se conscientizar, né, dos processos, de tudo ser assessorado em processos hormonais, né, procurar atendimento psiquiátrico. Isso a gente precisa mesmo se conscientizar e conscientizar os nossos amigos, as pessoas dos movimentos que precisam se cuidar mais. Nós não queremos ver nossos companheiros, nossas companheiras, nossos amigos se suicidando ou se machucando ou se violentando, porque mesmo as pessoas gays, lésbicas, transexuais se violentam às vezes, se pedem, acabam às vezes aquelas duas meninas que estão se gostando, às vezes uma acaba violentando a outra, né? E a lei precisa estar ali para assegurar esses direitos, né? Assegurar que nenhuma pessoa seja violentada, não importa a situação em que esteja. E eu acho que a gente tem que ver o machismo, o racismo, a LGBTfobia como preconceitos que fortes e estruturantes de uma sociedade, né? E aí tornar a psicologia mais acessível para a periferia, a psiquiatria, os CAPs fizeram uma revolução, né? Essa luta antimanicomial tem feito diferença para nós, por isso estamos aqui vivos, resistindo, botando um pouco desse fôlego que é resistência em nós para fora. Acho que contribuí de alguma maneira com a minha fala, com o meu pensamento, e agradecida a vocês pela oportunidade. Aprendi muito. Obrigada, Ivonete, pela sua contribuição. Será que agora a gente consegue falar com a Júlia? Júlia, você está me ouvindo? Eu estou ouvindo, agora estou. Vocês estão me ouvindo? Sim, agora sim. Você
quiser falar agora, Júlia, fique à vontade, só para lembrar, para você falar um pouquinho sobre sua trajetória, seu lugar social e os desafios para o movimento bissexual brasileiro hoje. Combinadíssimo. Ai, que mesa linda, né, gente? Eu vou tentar falar o mais possível, porque eu já tô com saudade de vocês falando, sabe? E eu fui tão representada, tão acarinhada, vamos lá. Honestamente também, como o Juno já me ensinou hoje, eu sou a Júlia Moraes Piccolomini, eu tenho 31 anos, eu sou mulher, sou branca, sou cis, bissexual, eu sou casada com um homem trans, eu sou PCD, eu tenho uma deficiência física chamada distrofia muscular, é uma deficiência neuromuscular e progressiva, ela é genética. Então, quanto mais exercício eu faço, mais fraca eu fico, meu corpo ele funciona um pouco contrário. Então, eu já tive algumas perdas musculares, por exemplo, eu não tenho força para levantar os meus próprios braços, e o que eu perdi não tem mais volta, e a ideia é ter uma boa qualidade de vida para eu não regredir tão rapidamente. Biologicamente, eu vou passar pela questão da cadeira de rodas e de perder minhas movimentações, precisar de alguns medicamentos para o coração, enfim, mas eu acredito no poder da mente, na fé, no amor, meu corpo ele já é um milagre, eu chegar aos 31 anos conseguindo andar ainda, então, e se eu pudesse, assim, eu queria salientar isso, que eu tenho muito orgulho de ser PCD, sabe, eu acho que quando a gente falar exclusivamente desse ponto, das pessoas com deficiência, onde o tipo da opressão que a gente vive é o capacitismo, a gente automaticamente, vai muito de encontro, né, com o que o Léo trouxe, a Ivonete trouxe, o Juno trouxe, que é a questão da rotulização, né, do estigma que se cria, e dentro do capacitismo sempre vem essa questão o coitadinho, né, de quando a pessoa se apresenta com alguma deficiência, vão falar, ai, tadinha, né, ou a questão da guerreira, né, fala, nossa, que mulher forte, que você é um exemplo, então você automaticamente se torna um dos várias expectativas dentro de você, e você ali no meio, com orgulho de ser o que você é, com tranquilidade, aceitação, com amor próprio, né, são muitas ausências, são muitas vulnerabilidades, mas que a partir delas foram desenvolvidas muitas outras forças e muitas outras questões, que se eu pudesse escolher nascer de novo com ou sem a deficiência, eu viria com. Eu não leio como karma, eu leio como sou eu, né, como as questões LGBTQI+, nós somos, é um processo natural, né, então, representando a Vale PCD, para quem puder nos seguir, já fazendo marketing, é @PCDVale no Instagram. Nós somos seres interseccionais, né, da questão PCD e LGBTQI+, é um grupo, em sua maioria, bissexual, e a gente tem essa luta da inclusão, da acessibilidade, de lugares acessíveis. Então, a Vale iniciou inicialmente para a gente mapear. Desculpa, veio um retorno para mim, vou dar sequência. Então, para a gente mapear esses lugares, para identificar os lugares acessíveis e os que não são, a gente conseguir reivindicar, né? Porque se a gente está falando da invisibilidade bissexual, não se tem a oportunidade da gente se desenvolver a nossa sexualidade, né? Pelo preconceito, pelos vieses, pelas leituras que são feitas dentro do próprio ciclo, dentro da própria bolha LGBTQ+, a questão PCD ela também bate muito de encontro a isso, mas com a partir do acesso, a partir da falta do acesso, e das pessoas que também não estão prontas para nos olharem nessas baladas de estar subindo mais, de repente a gente está com segurança levar a gente no colo para o segundo de esperar depois. Então, a gente tem uma questão funcional, a gente sabe disso, mas também tem muita coisa boa, e eu acho que se a gente não se unir,
a gente vai acabar perdendo muitos encontros bacanas. Então, é isso que eu gosto de salientar, que eu tenho muito orgulho dessas ausências e que dentro desse recorte tem muita gente querendo a oportunidade, querendo ter o direito de amar e de se expressar e de viver a sua sexualidade, que é um pilar tão importante da nossa vida. Trazendo um pouquinho de áudio descritivo para as pessoas, se a gente tiver pessoas com deficiência visual nos assistindo, eu estou na minha sala, o meu fundo é a minha sala, que é decorada pelo meu marido, ele é todo detalhe, cada canto dessa casa tem uma história, e eu amo essa casa, então as minhas plantas, as meninas estão todas aqui, e do meu lado esquerdo, eu estou no meio da tela, estou vestindo cinza, sou gorda, sou bem branca, e eu sou loira, meio escura, meio fase de transição, esse cabelo aqui, meio ruivo, meio loiro. E aí, dando sequência à questão, que é o foco dessa pauta, né, que é sobre as dificuldades da bissexualidade, né, dessa luta, eu queria dizer que eu estou num momento muito divisor de águas na minha vida, com luta da visibilidade bissexual, porque sempre pela questão PCD, sempre ter sido emergencial na minha vida, porque eu acho que antes da gente entender a sexualidade, a gente se entende e fala, poxa, esse é meu limite, eu nunca tive a militância bissexual, esse ano que eu tô mais incluída nessa pauta, e eu nunca tinha me identificado nos grupos LGBTQI+, mas agora eu estou no momento de plena consciência de entender que, poxa, eu não estava ouvindo o meu recorte, sabe? É o primeiro ano que eu estou parando para ouvir a militância, ouvir de outras pessoas, e, cara, é o meu ciclo, eu estou tão bem representada. Então, eu acho que, mais do que nunca, tudo que o Leonardo trouxe, da gente falar sobre esses temas, da gente normatizar esses temas, ter consciência sobre esses temas, é a chave, é o ouvir. E eu estou aprendendo tanto nesse ouvir. Eu participei da live do Conselho Nacional Popular LGBTQI, a gente falou sobre masculinidade tóxica na quarta-feira, e eles também estão fazendo live sobre os assuntos. Eu estou aprendendo muito e tem sido muito legal, então eu agradeço o espaço de eu estar dividindo a mesa com pessoas tão nobres e dando continuidade no tema. Eu acho que, independente do recorte, eu trago algumas intersecções, né? A gente está falando de diversidade, mas a solução, ela está na... Acho que, a partir da heteronormatividade, né, que também foi trazida pela Ivonete, da questão da colonização, onde veio né, do que é certo, e que o patriarcado começou a ser o poder, tudo a partir disso foi visto como inferior. Tudo a partir disso foi visto como errado. Então, eu acho que por pura insegurança desse recorte maioral, né, houve essa necessidade de diminuir, de oprimir essas outras formas de expressão, que também são normais, né? Então, eu acho que é importante a gente dizer que quando a gente fala de LGBTQI+, a gente está partindo do ponto que somos, e se é natural, é permissivo, existe, entendeu? Então, e a cultura, ela tende a oprimir, ela tende a proibir, e aí que está o problema, né, do porquê não? Por que eu não posso gostar de um menino e de uma menina, os dois ao mesmo tempo? Por que não? Se eu existo, se eu não estou escolhendo isso e isso acontece, por que você acha que eu vou acreditar e você me falar que isso não existe, que isso é errado, mal? Né? E aí vem essas questões, e aí você começa a perceber o quanto a gente é oprimido, né? Seja por uma pessoa que está no poder, que fala que não pode, seja pela atitude de ver que as coisas não estão acessíveis e não melhorar.
vendo que temos milhares de bolhas de privilégio e a gente, por erros históricos, falhas históricas, e a gente não fazer nada para melhorar isso, né? Ser conivente a essa estrutura opressora que faz a gente continuar se repetindo erros, né? Eu acho que é importante a gente dizer que tem pesquisas que mostram, principalmente as pesquisas do âmbito racial, que mostram que 90% dos brasileiros, eles entendem que o Brasil é um país preconceituoso, que é um país racista. Mas aí, quando pergunta se você é preconceituoso, só 3% se identifica como sim, como preconceituoso, como opressor. Então, se a gente não se conscientizar que a gente comete erros, sim, que uma estrutura nos ensina a gente pensar de determinada forma, a gente pensar que determinada piada é engraçada, se a gente não se conscientizar que isso está errado e que a gente precisa mudar esse ciclo, que é vicioso, cheio de viés, a gente vai continuar repetindo a mesma história e a gente vai estar sendo conivente com a opressão, sim. Então, a gente precisa unificar todos esses obstáculos que são criados culturalmente para a gente quebrar com essas opressões. Porque, no final das contas, que todos os grupos querem é o poder de existir, ser livre, amar quem você quer amar, e poder viver com seus direitos, sem ter medo de ir numa rua, de atravessar uma rua, de sair de casa à noite, de dar a mão dada para quem quiser, é só amor. E aí, quando a gente vê... Enfrentar medos sociais, né? Os medos sociais precisam ser encarados, porque as pessoas, as mulheres do meio, da periferia, quando veem processos muito intensos de transformação, como foi esse meu processo depressivo de, em 3 meses, perder quase 50 quilos, as pessoas não acreditam, elas se assustam com esse processo. Elas têm medo, né, de dizer como alguém pode ficar tão bem, mergulhando tanto em profundeza, né? Assusta, mas é real. Só da gente fazer isso, a gente está transmutando para que os LGBTs que estão aqui ao meu redor se sintam mais à vontade, se empoderem mais, vão mais além, acreditem mais nos seus projetos profissionais, sociais, né? Eu costumo dizer, Ivonete, pessoalmente, que o padrão, ele só é padrão porque ele é fácil de ser alcançado, né? Exato. A zona de conforto não é nada confortável, é melhor ainda dar uma olhada nas sombras, porque não é confortável de forma alguma. Exato, você aceitar sua diferença, olhar para dentro, entender que você é diferente, não é um processo simples, mas é um processo necessário, porque são pilares da vida que são muito importantes, né? Então, claramente que essa população padrão assusta, né? Quando você olha para o lado, você fala, poxa, eu já ouvi coisas do sentido de, nossa, você é PCD e além disso você me quer ser bissexual também, você querendo arranjar. Você quer ser massacrado, né? Parece que a pessoa diz isso, você quer ser massacrado, mas não é um massacre, né? Isso está no outro, essa ideia do outro, não pode afetar tanto assim. O meu corpo, ele ser fora do padrão, ele é um problema para você. Porque para mim, né? Mas eu acho que tudo isso faz parte dessa insegurança, né? De mostrar que esse padrão de você vender felicidade, de você vender consumo, tem toda a questão capitalista, tirando vantagem disso tudo, então é uma estrutura muito difícil de ser quebrada. Né? Mas nesse processo, desculpa te interromper, mas nesse processo da gente mergulhar muito assim na sombra, a gente encontra mulheres em níveis de violência muito próximo, ou não só mulheres, mas pessoas não binárias, enfim, de chegar e dizer, meu Deus, você tá tão esbelta, eu quero ficar que nem você, como você fez isso, uau, você é exemplo para mim, e a gente vai se fortalecendo dessas palavras que a gente está escutando, de alguém dizer, uau, como você fez isso, parabéns, mas vai se cuida, olha para dentro,
Cuidado para não se perder de novo nas relações, né? Não se deixar levar de novo e se ferir. Tem que ter muito cuidado. Esse autoconhecimento não pode deixar ele ser disperso na cabeça, né? Um deslize você pode se machucar bastante de novo, ou machucar quem você se relaciona. Com certeza. Exato. E as pessoas ainda não entenderam o quanto isso machuca, o quanto esse nível de expectativa machuca, o quanto você invisibiliza as pessoas machuca. Então, o quanto as pessoas se impedem de elogiar o outro por medo desse outro se mostrar melhor, porque a gente compete muito entre nós como sociedade. Então, o que eu acho que falta a sociedade entender é que a vulnerabilidade, ela também é força e que a gente faz parte de algo maior. Entendeu? Que enquanto a gente tá comprando esse consumo, enquanto a gente está comprando um padrão, tentando se adequar, que há felicidade natural fora desse ciclo, que não é errado estar fora e você entrar em contato com o seu natural. Eu acho que é mais ou menos por aí, as pessoas elas terem autoconfiança para entender que a gente faz parte de algo maior, que é oprimido, né? Que fica menor quando alguém é oprimido, quando alguém é violentado, quando alguém é assassinado. Então, eu acho que a nossa luta, ela tem que estar em torno exatamente do que... Não vou me estender repetindo Leonardo, do que disse na questão de conscientizar, da gente criar espaços, da gente ocupar esses espaços, de as pautas, de falar sobre essas pautas. Isso é um aprendizado nesse momento da minha vida que eu vou levar para o resto dela. A militância bissexual é muito importante e eu complementaria essa questão com o nosso poder de voto, sabe? Com o nosso conhecimento político, com a nossa consciência política, sabe? Eu acho que a gente precisa entender que essas pessoas que votam, elas estão lá e têm o poder de mudar o ciclo e acelerar essa mudança em prol da inclusão. Então, vamos escolher as pessoas que nos representem para estar lá e para a gente não dar passo para trás, porque a gente já não está muito adiantado. Ficar dando passo para trás não é a coisa mais inteligente, né, a se fazer. Então, se não, sabe, a tecnologia está aí para ajudar em fake news e tal, então pesquisem todas as informações, escolham seus candidatos, usem os seus votos com consciência, para a gente ter as pessoas que nos representam tomando decisão para proteger, para normatizar a nossa vida, a nossa naturalidade e para a gente seguir aí com tranquilidade. Eu acho que é mais ou menos isso, e eu acho que meu tempo deu. Acho que a gente pode conversar. Sim, Júlia. Claro, gente, essa conversa... Júlia, muito obrigada primeiro. Gente, essa conversa é muito complexa, extensa. A gente já percebeu que os desafios são muitos, sem dúvida, bacana, né? E que não tem como essa conversa se encerrar aqui, né? É uma conversa, a gente até propôs essa mesa para ser o começo dessa conversa, exatamente, e para que a gente, nos lugares que a gente está, nas posições sociais que a gente ocupa, a gente continue levando essas conversas, esses desafios, para que a gente tenha cada vez mais um movimento bissexual fortalecido, essa interseccionalidade posta, essa escuta posta também, e que a gente continue a se fortalecer. Eu queria agradecer muito todos vocês que participaram aqui dessa mesa, que nos proporcionaram essa discussão incrível. O papo foi muito enriquecedor, tenho certeza que todo mundo, assim como eu, aprendeu muito com a fala de vocês. É uma pena que realmente a gente não tem um tempo maior para continuar discutindo sobre isso, mas com certeza não vai faltar oportunidade. Então, e a gente vai até meia-noite hoje, né, Vitória? Exatamente, ainda temos muita coisa pela frente, gente, muito debate. Fiquem
ligados aqui no Festival Bimais, que a gente ainda tem uma programação extensa. Mas agradeço muito todos vocês por terem topado participar dessa mesa e terem compartilhado e nos ensinado tanto. Muito obrigada. E agora, gente, a gente vai para mais um bloco de apresentações artísticas. Nesse segundo bloco, vamos ter a multiartista Lina Teg, a poetisa marginal Jéssica Preta e a cantora e compositora Johanna Richler. É isso, até daqui a pouquinho, gente, que a gente tem mais programação ainda pela frente. Um beijo para todo mundo e continuem ligados. Fora Bolsonaro!